Dando sequência ao nosso estudo sobre a Virgem Maria, já caminhamos bastante, graças a Deus, eu gostaria de refletir com vocês hoje mais um assunto muito importante, que é o título que o Papa Paulo VI deu à Nossa Senhora, exatamente durante o Concílio Vaticano II, Maria, Mãe da Igreja. Né? Ela é nossa mãe e também mãe da Igreja. Mas é muito interessante a gente refletir sobre essa realidade, Maria Mater Ecclesiae, que o Papa chamou. Bem, eu gostaria de deixar duas referências para você aprofundar esse assunto. Né? No livro que eu escrevi, A Mulher do Apocalipse, está no capítulo 9, Maria, Mãe da Igreja e Nossa Mãe. E também nesse livro belíssimo das catequeses, 58 catequeses, do Papa João Paulo II sobre a Virgem Maria, também ele traz aqui, não só um capítulo, mas vários capítulos em que o Papa enfoca essa realidade, né, de Maria, Mãe da Igreja, em vários capítulos desse livro. Bom, vamos resumir aqui as coisas mais importantes. Por que Maria é Mãe da Igreja, disse o Papa Paulo VI? Primeiro porque a Igreja é o corpo de Cristo. Ora, se ela gerou a cabeça desse corpo, que é Jesus, né? Jesus é a cabeça do corpo místico. Né? A mãe que gera a cabeça, gera também os membros do corpo. São Luís de Montfort tem uma comparação muito interessante, onde ele diz assim, seria uma monstruosidade na ordem da natureza uma mãe que desse à luz apenas uma cabeça. Seria algo muito estranho. Né? Então, na ordem sobrenatural, eles também. Se Maria gerou a cabeça do corpo místico, o cérebro do corpo místico, né, que é Jesus, ela gera também, né, os seus filhos. Isso significa o quê? Maria tem uma ação profundíssima na geração dos cristãos, na santificação dos cristãos, na conversão dos cristãos. Né? São Luís de Montfort, no seu tratado sobre a Virgem Maria, ele fala uma coisa muito interessante. Quando o demônio consegue separar uma pessoa de Cristo, a segunda providência dele é tentar separá-lo de Maria, porque senão Maria traz ele de volta para Cristo. Né? Porque é mãe. E a mãe, né, cuida com o filho, se for preciso vai até o inferno para trazer o filho de volta. Mas essa realidade de Maria, Mãe da Igreja, é muito bonita. Na história da Igreja, nós temos vários acontecimentos que são marcantes, em que Nossa Senhora atua profundamente em defesa da Igreja. Eu gostaria de relembrar aqui alguns fatos. Por exemplo, o grande São João Bosco, ele tinha sempre as suas visões em forma de sonho. Né? Teve mais de 50 sonhos proféticos São João Bosco. E um dos sonhos foi aquele exatamente bem conhecido que ele viu, né? Num sonho, a igreja representada por uma caravela no meio de uma guerra, sendo atacada de todos os lados, né? E o Papa foi ferido, o Papa caiu, e tentaram reanimar o Papa, depois o Papa foi ferido novamente e morreu, mas um outro Papa o substituiu e o Papa estava no comando da caravela. Mas chegou um ponto que essa caravela já ia quase que ir a pique. Então Dom Bosco viu surgirem aquelas duas colunas, uma de cada lado da barca. Né? Em cima de uma das colunas estava exatamente quem? Nossa Senhora Auxiliadora, a grande devoção de Dom Bosco, que o Papa, um pouco antes de Dom Bosco, tinha coroado. Né? Mas outra história que eu quero contar. E embaixo, no pedestal, estava escrito o quê? Maria Auxilium Christi Anorum. Maria Auxiliadora dos cristãos. Dom Bosco viu isso no sonho. E daquela coluna saía uma corrente que prendia na barca. E no outro lado, Dom Bosco viu uma outra coluna, onde em cima estava a Eucaristia no ostensório. E embaixo, na coluna, estava escrito Salus Credentium, em latim, que quer dizer a salvação dos que creem, a Eucaristia. E também daquela coluna saía uma corrente que prendia na barca de Pedro, ou seja, na igreja, e não deixava a barca afundar. E a barca foi caminhando, as duas colunas caminhando, e não deixavam a barca afundar, e a barca chegou então até o final do destino. Quer dizer, Deus mostrou para Dom Bosco que duas forças, ou três forças poderosas que mantêm a igreja são o Papa, o elemento humano visível necessário, a pedra
o Kéfas, né? A Eucaristia e a Virgem Maria, como mãe da igreja. Por que Dom Bosco tinha essa devoção profundíssima a Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos? Porque, é interessante lembrar isso, por volta lá do ano 1805, 1807, o imperador francês, Napoleão Bonaparte, aquele que quase que dominou toda a Europa para a França, orgulhoso, vaidoso, mandou prender o Papa Pio VII, porque o Papa Pio VII não quis autorizar o casamento dele. Ele queria separar da sua esposa e casar com uma outra, e o Papa disse, não, seu casamento é válido. E naquele tempo os reis, o casamento dos reis era como que confirmado pelo Papa, porque o Papa que coroava os imperadores. E Napoleão, aborrecido, porque o Papa também não concordou com a separação do irmão dele, Jerônimo, mandou prender o Papa em Roma. E o Papa foi levado preso de Roma para a França, e na França, em Paris, ficou preso, lá naquele castelo chamado de Fontainebleau, lá naquelas masmorras, lá naquela prisão. O Papa ficou ali vários anos preso. O Papa já velhinho, Pio VII. Uma coisa impressionante. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Na viagem que o Papa fez, né, de Roma até a França, o Papa passou por um santuário no norte da Itália, chamado Nossa Senhora de Savona, na cidade de Savona. E o Papa entrou, pediu para entrar na igreja, entrou, e fez uma promessa a Nossa Senhora, que assim que ele fosse libertado das garras de Napoleão Bonaparte, ele passaria por ali e ele a coroaria solenemente. Tudo bem. Foi preso, e enquanto o Papa estava preso, Napoleão Bonaparte perdeu a batalha fundamental em Waterloo para o almirante inglês Nelson. E no mesmo castelo que ele prendeu o Papa, ele foi obrigado a assinar a rendição aos ingleses. E o Papa foi liberado e Napoleão Bonaparte foi preso para a ilha de Santa Helena. Veja que coisa impressionante. Como Nossa Senhora protege a igreja, protege o Papa. O Papa saiu, voltou para Roma, chegou em Roma no dia 24 de maio. E aí no dia 24 de maio, né, ele proclamou Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, como uma festa solene, e a festa dos salesianos, né? 24 de maio. Então, esses acontecimentos na vida da igreja mostram como Nossa Senhora protege a igreja contra as heresias, contra aqueles que querem destruir a igreja. Né? A barca de D. Pedro, amarrada na coluna de Nossa Senhora, é extremamente significativa. Um outro fato marcante, fundamental, que quem conhece a história sabe, em 1571, a Europa estava ameaçada de ser destruída na sua fé cristã. Por quê? Porque quem sabe que em 1453, Constantinopla já tinha caído na mão dos turcos otomanos, muçulmanos, né? Com Maomé II. E eles estavam prontos agora para invadir toda a Europa e acabar com o cristianismo na Europa. Porque o grande muro que detinha os muçulmanos era exatamente o Império Romano do Oriente. Mas esse império caiu em 1453, como que as portas se abriram. E aí os muçulmanos se prepararam numa frente de guerra, no Mar da Grécia, no Mar Egeu, com 300 barcos de guerra naquele tempo, para fazer um assalto ali a partir da Grécia, tomar todo o Mediterrâneo, invadir a Europa e acabar com o cristianismo na Europa. A Europa estremeceu. O Papa São Pio V convocou as forças cristãs da Europa, uma verdadeira cruzada para enfrentar esse perigo. E veja, não foi uma guerra de ataque, uma guerra de defesa, puramente legítima. E João, príncipe da Áustria, coordenou todo esse trabalho e foram enfrentar o perigo muçulmano na famosa batalha de Lepant, né, com uma força muito menor do que a dos muçulmanos, mas num milagre de Nossa Senhora, venceram a batalha. E venceram de maneira tão forte que nunca mais a Europa ficou ameaçada pelos muçulmanos. Assim, de maneira global. Houve outras ações, mas não assim tão globalizadas. Né? Inclusive nessa batalha, as forças cristãs estavam sendo vencidas. Mas no meio da batalha, um vento impetuoso soprou contra as forças muçulmanas e arrasou com aquela esquadra muçulmana. E o Papa Pio V, São Pio V,
tinha mandado um cardeal para ir benzer as armas dos soldados. Impressionante. Né? E disse a eles, vocês vão e levem a arma do Santo Rosário. Com esta arma vocês vão livrar a Europa do perigo do Islã. Né? E realmente aconteceu. E que dia foi? Dia 7 de outubro de 1571. O Papa estava no Vaticano, num consistório com os cardeais, quando chegou a notícia de que as tropas cristãs tinham afastado o perigo muçulmano. O Papa então proclamou, então hoje é dia de Nossa Senhora do Santo Rosário. Por isso que dia 7 de outubro é o dia de Nossa Senhora do Santo Rosário. Porque nesse dia, por causa dessa batalha, veja bem, se as forças muçulmanas tivessem dominado a Europa, hoje talvez nós todos fôssemos muçulmanos. Porque nós fomos colonizados pela Europa. E se naquele período isso acontecesse, meus irmãos, toda a América hoje, não só a América Central, mas quem sabe até a América do Norte, nós não teríamos essa fé católica cristã que nós temos. Tudo isso mostra um pouquinho do que significa Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Eu não me estendo mais aqui por causa do nosso tempo, mas se nós fôssemos percorrer a história da Igreja no Brasil, a história da Igreja no México, Nossa Senhora de Guadalupe, e tantos outros lugares onde Nossa Senhora interveio, mas interveio fortemente para defender o cristianismo, o catolicismo, em muitos países, nós veríamos como realmente ela cuida da Igreja como uma verdadeira mãe. Não é um título apenas de glória, de beleza, de tradição, é um título real, né? Que a Igreja experimenta a proteção materna de Nossa Senhora. Bem, você pode ver isso aí nesse capítulo 9 do livro que eu escrevi. Aqui eu coloco uma série de, inclusive, reflexões de muitos padres e bispos e encíclicas da Igreja que tocam nesse assunto. É um tratado teológico essa questão. E aqui também no livro do Papa, né, as 58 catequeses do Papa João Paulo II, você também pode aprofundar esse assunto e você vai poder aprofundar ainda aí com o auxílio aí da RCC, em todo o ambiente virtual de aprendizagem do Instituto da RCC. Também aí você vai poder ver outras leituras, outros comentários, outros debates, né, através aí do Instituto de Educação à Distância da RCC.